Aliás, pessoal, a edição número 1 lá de 85, ela foi relançada, obviamente, né, as mesmas histórias, mas assim, completamente modernizada, no mesmo padrão da alegoria atual, e tá muito bacana também, viu? Muito bacana. O número 2, que é esse aqui, né? O número 2, que é esse dos Novos Titãs, ela já está pronta. O meu designer está montando. E se tudo der certo, sai entre o final desse mês e o começo de outubro. Legal. O número 3, dando tudo certo, sai até o final do ano. Pô, aí Só vou ficar no Devan o 4 e o 5. Aliás, pessoal, Heróis Esquecidos, você pode comprar na rede SGN, ele tem lá para você. E breve, alegoria também do Wilson, também vai estar com ele lá, tá? O Luigi Rocco, que faz o excelente HQ Memories. Essa capa é o Sandman dos anos 40, uma reprise do Wesley Dodds dos anos 40 mesmo. Aqui, ó, de Sandman dos anos 40. Excelente. Boa. Mostra a capa de novo aí, Wilson. Mostra a capa. Aí, ó. Essa aí, capa ó lá. ficou linda, cara. Ficou excelente. Aí, Ginas. O Rocco, ele também já está com a edição dele chegando no número 25, esse é o 24. Ele antecede eu e o Leandro na publicação, ele publica geralmente de 2 ou de 3 em 3 meses. Ele começou com um formato menor e aí ele mudou para esse formato um pouquinho maior que o Herói Esquecido, é 21 por 29, está lindão. O Sandman é realmente o personagem da capa e uma reprise lá da década de 40, perfeitão. Então, HQ Memories, ele tem um site também, você chama na internet HQ Memories e você vai cair e pode pedir para ele. Hoje, em vez de você fazer uma história para agradar o leitor, você faz uma história para tentar convencer o leitor a aderir às suas ideias. Não, esquece isso. O leitor que compra uma revista para esquecer a realidade atual. Ele compra uma revista para se divertir, para lembrar que as coisas, mesmo sem sentido, valem a pena, para ficar tranquilão. Então, é tudo lúdico, né? Exatamente. Quando você coloca isso para o leitor, que ele tem que aderir ao que você está pensando, não é o personagem. Então, o leitor fala, esquece, deixa para lá. Uma perda de tempo. Então, como é que ficaram as capas da alegoria? Muito bacanas mesmo. E aqui, algumas páginas da história que consta da alegoria que foi publicada em cores, né, Wilson? Isso. Exatamente, foi publicada em cores. Quando eu comecei a alegoria, eram 36 páginas em preto e branco. Aí nós fomos experimentando. Tem algumas histórias que, às vezes, elas não estão muito disponíveis em preto e branco. Então, a gente prefere arriscar e fazer na versão original. O meu designer fez um excelente trabalho de ver o que podia fazer para deixar o mais perfeito possível. E eu adorei o trabalho, ficou muito legal. Ficou muito legal mesmo, bacana mesmo. E, quer ver histórias espetaculares? Vá até a loja mais próxima ou os nossos e-mails e peça alegoria e Heróis Esquecidos. Olha aí, ó. E o interessante que o Leandro falou da quarta parede, esses 2 quadrinhos aqui já dizem para o leitor o que vai acontecer. Boa, cara, muito bacana, ó. Sensacional. Essa dupla aí, ó, tá arrebentando. E aqui, ó, a capa da Heróis Esquecidos, né? Aí foi assim. Aqui é um anúncio que tá na alegoria. Isso, certo? Fazendo a chamada para Heróis 4, né? Aí eu produzi bacana. Esse anúncio, né? Usei uma parte do anúncio original que saiu na Wiz Comics, né? Fazendo a chamada para Master Comics. E aí a gente fez ele colorido, bonitão e tal. Isso mesmo. Né? E aí ao lado a capa que a gente usou aqui pro Heróis Esquecidos 4. Curiosamente,
antigamente, né, essa arte ela foi usada a partir de uma reconstrução feita pelo Cici Beck, acho que nos anos 80, no final dos anos 70, alguma coisa assim, em cima da arte original do Mac Raboy dos anos 40. Na capa original tem uma tarja, assim, atrás do logotipo, né? E eu usei essa arte do Cici Beck porque ela não tem tarja nenhuma. Ela pega todo o fundo, né, atrás, tem uma parte do cenário e tal, e acabou ficando bem bonita, assim, né? Bem bonitona, né? E aí a gente usou aqui os dois logos, tanto da Heróica quanto da WCS, né, que é o selo do Wilson, né, e para mostrar a nossa colaboração aqui. Grande Wilson, eu ainda tenho o Alegoria 2, com a vasta matéria sobre crise nas infinitas terras. Naquela época eram as únicas referências que eu acredito muita gente que comprou tinha. Olha aí, ó, você exatamente, era isso mesmo. A gente não tinha nada, cara. Se você só tinha as revistas que tinham sido publicadas ou pela EBA ou por alguma editorinha, mais nada. Não é como hoje. Muito bacana. O Wilson era a Wizard dos anos 80, hein, Leandrão? Basicamente, cara, porque eu era um consumidor ávido de fanzine, que é isso que o Wilson estava falando. Nessa época aí não tinha publicação especializada. Não tinha nada. Quer dizer, tinha lá fora alguma coisa, né? A coisa mesmo mais lá bacana fora era que muito tinha, pouco mesmo. Era, sim, tinha a Marvel Age, que era centrada só nas coisas da Marvel, mas que era o sonho de qualquer fã ter alguma coisa aqui no Brasil, mas nunca saiu nada. E aí a única saída era ir atrás de fanzine. Isso que é bacana, essa coisa de fanzine é uma coisa muito legal, né? Hoje nem tanto, né? Hoje são os canais no YouTube, né? Mas até um tempo atrás, os blogs, né, eram praticamente uma versão digital dos antigos fanzines, né? Onde cada um colocava aquilo que sabe, uma coisa que gosta, que domina bem, e passava, né, gratuitamente o material adiante, né, o conhecimento para outras pessoas, né? E sobrevive até hoje. O Alegoria, o Heróis Esquecidos, e eu queria estender aqui, a minha opinião é que hoje, do pessoal mais ativo, nós temos eu, o Leandro, nós temos o Rocco, que está fazendo HQ Memories, nós temos... Tem o Guedes, né, também. O Guedes, que faz o Gibilândia e outras revistas, e nós temos até o Salles, que faz muitas boas edições. Boa. E aí, Leandrão, comenta aí pra gente essas imagens aí agora. Nas primeiras páginas da Heróis 4, né? Aí à esquerda é o anúncio, né? Que eu faço a chamada, né? Para o pessoal ler a primeira parte do arco de histórias, né? Aí eu reproduzo a capa A, né, do Alegoria, e aí começa de fato a Heróis mesmo, né? E aí o Marvel Júnior em destaque, né, e tudo. Esse desenho dele é muito bonito, assim, né? O Capitão embora isso aí tenha sido tirado dessa arte refeita pelo Cici Beck, mas vocês vão ver o quão bonito é a arte do Mac Raboy, né? Por isso que ele demorava tanto, né? Essa aqui à direita, né, é a primeira página da parte 2. Essa edição é curiosa, né? Tem crossover de vários níveis, né? Essa história toda, ela foi feita em 4 mãos, né? Porque uma parte é feita pelo Cici Beck, a equipe dele, e a parte que tem a aparição do Capitão Verde e depois do Fred Freeman e do Júnior é feita pelo Raboy, né? Então foi uma coisa bem curiosa, assim, muito, muito rara de se ver assim na época, né? E aí depois isso aí virou carne de vaca, assim, né? O pessoal fazia direto, né? Mas mais curioso ainda, o Capitão Marvel Júnior aparece numa revista onde ele não está na capa, onde não é anunciado nada. Porque eu lembro, para mim, o equivalente disso é a primeira aparição do Surfista Prateado. O Surfista Prateado aparece no meio de uma história que não tem nada a ver com ele. Quando eles lançaram o Capitão Marvel Júnior, eles não anunciaram, não fizeram pompa, sabe? Até porque eles não sabem, da mesma forma que o Surfista, né? Ninguém sabia se ia emplacar o personagem, né? E o Capitão Marvel também, o Júnior também é a mesma coisa, né? Eles lançaram porque tinha aquela tendência, né? Na época dos heróis mirins, né? Do início dos sidekicks, né? Exatamente. Mas ele ia
muito além do que era um sidekick normal, né? Ele não era um Buck, não era um Pink, né? Que, meu Deus, Pink é terrível, né? O parceiro do Mr. Scarlet. Era horrível. Mas ele era muito mais do que um sidekick, né? Ele era uma versão juvenil do Capitão Marvel, né? E é o primeiro parceiro juvenil que ganha revista própria, basicamente. Exatamente. Ele tinha a Master Comics e alguns meses depois ele ganhou a revista dele. Então, quer dizer, a gente tem que considerar que o Robin é o primeiro parceiro dos quadrinhos americanos. Mas naquela época, o mais importante era o Capitão Marvel Jr. Ele tinha 2 revistas próprias. Sim. Com o nome no título da revista, né? Ele já havia roubado, né, o destaque na Master Comics, que até então era tinha passado para o Homem-Bala, né, que ele era o que dominava as capas. Quando ele começou, só deu ele na capa, né, não teve mais. Deu ele na capa, nunca mais voltou o Homem-Bala. O Homem-Bala, ele tem um visual legal, mas a revista dele durou alguns 15 números e ele ficou secundário ao Capitão Marvel Jr. na Master Comics até o final. Tenho que ser sincero com você, eu sento para ler uma revista, não me interessa se a revista tem lógica, se a história tem lógica ou não. O que interessa é se o que o cara tá escrevendo e o desenhista tá fazendo me faz ficar alegre, me faz falar legal. É o caso do Hanks, né? Do Fletcher Hanks. As histórias dele, bicho, são bem doidas, mas você olha e fala, caraca, é legal pra caramba. É o cara que inspirava o Robert Crumb depois. Robert Crumb leu esses trecos aí. Então, é a imaginação que domina. Quando você senta para ler uma história em quadrinho, pensa se a imaginação do cara faz você parar e falar, legal, pode ser doido, mas legal, vale a pena. Responde ele aí, Leandro, mas assim, sem entrar muito, porque quem quiser saber mesmo tudo sobre isso aí, ó, pega a sua edição aqui, tá bom? Mas isso aí o Elvis guardava as edições ou ele lia e jogava fora? Que era, o gibizinho era pra isso, né? Pra você ler ali e dispensar, né? Por isso que hoje são tão caros e raros, né? Sim. Ele era notório que ele era fã do Capitão Marvel Jr., né? Que assim, durante uma época, a família do Elvis, eu conto isso em detalhes no artigo aí na Heróis 4, a família dele morou tipo no que seria hoje aqui esse projeto Singapura, né, que são prédios populares e tal. Eles eram uma família muito pobre, né, muito pobre mesmo. E um dos únicos prazeres que o Elvis tinha quando garoto era cantar numa igreja próxima ali. Foi onde ele tomou gosto pela música, né, e desenvolveu o canto, né, que era uma coisa que nasceu com ele, né, mas era cantar e ler quadrinhos, né? Ele não tinha outro passatempo na época. Eram dias muito duros, né, para eles naquele momento, né? Quando tentaram reproduzir no museu lá em Graceland, né, o quarto onde ele morou, onde ele cresceu e tal, eles deixam uma cópia do Master Comics, né, na cabeceira assim, tipo dizendo, né? E eles falam, né, que existe uma coleção de quadrinhos guardada, né, no porão da mansão em Graceland, tem uma vasta coleção de quadrinhos lá, né? Aí assim, hoje a gente não sabe até que ponto isso é verdade ou não, né? Não existe uma coisa comprovadamente, né, histórica dessa coleção lá. Então. E assim, mas basta olhar a indumentária dele, e não só isso, não só o visual, como o Leandro da SGN citou e tal, mas até as poses, a coreografia que o Elvis usava nas apresentações, aquela capinha curtinha nas costas, né? Exatamente, a meia capa, né, aquelas poses o cabelo, de herói, mão na cintura e tal, né? Então era o Capitão Marvel Jr. escrito. Eu tenho a teoria, assim como o Leandro, que fica difícil constatar, mas considerando a afeição que ele tinha pela mãe dele, a mãe dele tinha por ele, era uma mãe super protetora, eu acho que ela guardou alguma coisa, apesar das mudanças e tudo mais. Isso foi o que aconteceu com o Jack Kirby. Hoje, o que a gente conhece do que o Jack Kirby fez antes da década de 45, por aí, depois que ele foi trabalhar na Marvel, a mãe dele que guardou. A mãe dele guardava tudo que o Jack Kirby fazia, era publicado. A mãe dele pegava uma pastinha e ia guardando numa pasta. Então, quer dizer, provavelmente a mãe do Elvis deve ter guardado alguma dessas recordações antigas do filho, e alguém, quando foi fazer a biografia, alguma coisa, viu, e isso acabou se tornando realidade. Tanto que, realmente, quando você vê vídeo do Elvis, especialmente
especialmente quando ele se apresentava lá em Las Vegas, mais no 70, final. É exatamente o que você olha a roupa, é a roupa do Capitão Marvel Jr. Pode mudar uma cor ou outra, mas o design é o design do Capitão Marvel Jr. Então não é uma jogada de marketing, não é um fato isolado. Isso realmente tem a ver. Então, não tem como negar, né? Não tem como negar. Inclusive, tem show da década de 70, ele nem tava tão gordo assim. Em um dos shows, ele tá com aquela roupa toda, parafernália lá, capinha e tal, e a roupa é azul. A roupa é azul. Exatamente. É, isso mesmo. Ó, baixei um gibi do Rick Bradford, antecede o Flash Gordon. E a história parece um tratado de física quântica. Incrível a imaginação que havia na época. Sim. Exatamente. Flash Gordon criavam cheio, né, coisas. A Ebal publicou aquela No Mundo da Moeda e é espetacular. Rick Bradford no Mundo da Moeda é espetacular. Verdade. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo, se inscreve agora! E eu deixo, dicas de vídeos mais antigos do canal, me ajuda aí. Assista um desses vídeos, deixa um like lá também. Sem mais delongas, fui!